Muito feliz de estar recebendo vocês aqui. A gente inaugurou desde o início do ano um trabalho com um grupo de psicólogos que se interessam pelo esporte, que amam o esporte, ou então, de alguma maneira, estão ligados nele profissionalmente. E essas reuniões a gente, inclusive, vai discutir no final da noite se a gente faz elas na sexta-feira, porque elas estavam se realizando na terça. Se for do interesse da maioria, a gente vai passar para a sexta. E, enfim, a gente lida com isso depois. Outra coisa que eu queria comunicar é que a gente, essa comissão, trabalhando muito, vai conseguir produzir no dia 20 e 21 de setembro nosso primeiro seminário. É a primeira vez que o Conselho está discutindo esse tema dentro do CRP 04. Então, o nosso material já ficou pronto, né? E ele está aqui, quem quiser levar depois para algum lugar que trabalha, né, que gostaria de divulgar lá, os folders também. A gente vai fazer uma divulgação em todos os clubes, as confederações aqui, as escolas de educação física, as escolas de psicologia daqui do Espírito Santo e os programas de rádio e de televisão que tem esporte como tema. Então a gente vai endereçar para todo mundo. E quem quiser fazer a divulgação de onde está trabalhando também, né, por favor. Bom, a gente tem uma mesa composta de 3 pessoas e eu fiquei sabendo que ela está programada para 7h30. Até porque a gente tem a conselheira presidente da Câmara de Comunicação que disse que um colega nos pediu, né, formalmente, para que isso fosse passado para 7h30. Só que houve desacerto, porque a Comissão de Esportes estava pensando que eram 7 horas. Nós divulgamos isso e a imprensa e o resto do pessoal do Conselho pensando que é 7h30. Então eu peço de novo desculpas pelo atraso e a gente está esperando o Piazza, em qualquer momento ele deve chegar por aí, né? Do meu lado eu tenho o Zé Newton, que já tem participado aqui várias vezes conosco. O Zé Newton é psicólogo, doutor em psicologia clínica pela Paris 7 ou 7. E é um prazer o Zé Newton estar aqui conosco hoje. Então eu vou passar para o Zé, né, para ele começar a fala dele. Se o Piazza chegar, eu vou pedir para que ele faça a fala dele e eu vou encerrar e a gente vai depois fazer um debate. Então a gente está estabelecendo, Zé, de 15 a 20 minutos. 20 minutos, tá? Boa noite. Eu agradeço ao Conselho e especialmente a Paula pelo convite que ela me fez de estar participando desse debate, dessa mesa aqui. E eu queria, desde o início, falar o seguinte, que a minha fala aqui não é uma fala de alguém que está na prática, ligado a alguma prática, né, profissional, né, do esporte. É um trabalho mais teórico e que tem a ver assim, com algumas reflexões gerais relativas ao esporte. Tá? Eu pediria também um pouco de desculpa, porque hoje eu fiz uma cirurgia na gengiva, eu estou com dificuldade de falar, aliás, estou proibido de falar. Bom, eu queria comentar desde o começo o seguinte.
até que ponto há uma imagem, uma representação mais global que, vamos dizer assim, os leigos têm do esporte, né, de uma atividade, né, lúdica, de diversão, né, de momento de descontração, de alegria, etc. Se a gente pensar o que foi a Copa do Mundo, né, e o Brasil ganhando penta, né, foi alguma coisa assim que funcionou como aquele grande momento assim de um extravasamento, né, para todo mundo. E se a gente pensar mais ainda nas Olimpíadas, né, os Jogos Olímpicos que reúnem modalidades muito mais complexas, né, amplas do que o futebol, né, é aquele grande congraçamento, né, de quase todos os países do mundo, né, como se fosse aquele grande significante, né, da fraternidade universal, né. Agora, será que esse olhar, talvez assim, do leigo, daquelas pessoas que veem o esporte como aquele momento de descanso de fim de semana, né, tanto para assistir como para jogar uma peladinha de vôlei, para jogar um vôlei ou não sei o quê, né, até que ponto o esporte se resumiria a isso, né? E eu quero né, falar um pouquinho que ele significa alguma coisa mais do que isso, né? Então, se a gente pensar, antes de eu organizar, né, as questões que eu vou julgar, né, se a gente pensar no Brasil como país do futebol, o futebol significa alguma coisa assim de um grande, talvez, né, a grande fonte do orgulho nacional, né, quase esse desaguadouro do nosso fervor patriótico, né, por falta de outras causas, né, que nos façam nos sentir essa identidade brasileira, nacional, né. O futebol cria mitos, né, Pelé, Ayrton Senna, Ronaldinho, João do Pulo, né. E, por outro lado, né, estou só ajudando aqui para começar minhas considerações, né, ele é um cenário também de tristes lutas, né, anti-esportivas, antiéticas, né, cenas de violência, de discriminação, né, de políticas escandalosas, principalmente fora do campo das quadras, né, dos estádios, né. Então, eu colocaria que o esporte seria um lugar privilegiado, né, de reprodução das contradições sociais, né. É mais ou menos ele seria esse campo paradigmático das relações sociais e nelas, né, se operam as contradições sociais, né. Se a gente pensar, né, vamos pensar do ponto de vista, por exemplo, então seria assim, essa cena múltipla, né, onde as questões sociais, econômicas, políticas, místico-religiosas, psicológicas, etc., elas todas têm um lugar como se o esporte fosse um microcosmos, né, que, de certa forma, repetiria o macrocosmos social. Eu vou então listando alguns pontos, né, sem me delongar muito, né? Minha Paula vai me. Então, começar pela questão, o esporte é um espaço das desigualdades sociais, né? Isso aí, enquanto eu faço esse paralelo, né, o Brasil, enquanto ele é o quase campeão mundial, né, da desigualdade social, da distribuição de renda, né, ele é o terceiro ou quarto de trás para frente, né. O futebol brasileiro, ele apresenta alguma coisa dessa desigualdade se a gente pensar em termos, por exemplo, do salário dos jogadores, né. No caso do futebol, que é mais exemplar para nós, né. O Brasil, segundo dados da CBF, tem isso dados de 99, tá? Não, de 2000, desculpa. Tinha 22.585 jogadores profissionais. Desses, 80% ganhavam até 2 salários mínimos. Tá?
a grande maioria recebia entre 2 e 10 salários mínimos e apenas dos 22.500, apenas 756 ganhavam mais de 20 salários. Né? E mesmo desses 756, nós vamos pegar uma meia dúzia aí de Romários e não sei quem que ganham, né? $100.000 por mês. Então, essa reprodução da desigualdade social está bem expressa, né, na questão do futebol. Se a gente pensar até a questão do desemprego, né, porque o futebol tem toda essa mística, né, as escolinhas de futebol graçando por tudo enquanto é lugar, né, essa promessa para as crianças, né, com muita propaganda na televisão, não sei o que, na verdade, de 1.000 alunos que entram para essas escolinhas, sai um, né, e não sai um Ronaldinho, sai um para um time profissional. Né? O desemprego entre os jogadores de futebol, né, que no caso é o nosso esporte, ele está atingindo em torno de 40% desses que se dedicam ao futebol. Né? Então é uma cifra muito grande. Ao mesmo tempo, em 99, né, agora eu vou falar dos esportes em geral, né, mas os esportes movimentaram 250 bilhões, né, de dólares em todo o mundo. Né. Eles realmente assim, movem, né, mundos e fundos. Né. O futebol, né, nessa Copa agora, né, reunindo 32 países, teve um investimento de 8 bilhões, né? E não é brincadeira. Né? Do ponto de vista, né, de conflitos políticos, sociais, de discriminação, de segregação, de preconceitos, etc., né? O esporte já traz isso aí desde a raiz dele. Né? No mundo grego, né, onde nasceram as Olimpíadas, é interessante ver que só aquele que tinha sangue grego, né, o cidadão grego, podia competir. Então, os escravos e as mulheres, né, não podiam participar das competições, das Olimpíadas. Né. E a própria análise etimológica do termo em inglês, que pensa a Inglaterra como, né, no caso, o ninho do futebol, né, os termos to sport, de esporte, ou sporters, né, significavam o quê? O divertimento dos nobres, né? Ou seja, um modo privilegiado de viver, né? E que tinha a ver, no fundo, com uma divisão de classes sociais. No Brasil, falando ainda do futebol, o Mário Filho, aquele, né, que deu o nome para o Maracanã, Maracanã é estádio Mário Filho, né? Ele escreveu o livro Negro no Futebol Brasileiro, e conta que nos anos 20, os times, né, no campeonato de futebol, os times eles eram restritos às elites. Né? Então houve forte resistência para a entrada de jogadores, né, de classes mais carentes. Né? E os jogadores, os não privilegiados, né, eles jogavam nas várzeas dos rios. Né? Então a gente fala até hoje de futebol de várzea. Né? E até quando um desses bons jogadores entrava nesses times privilegiados, falava-se de um amadorismo marrom, como se fala de imprensa marrom. Né? Por quê? Porque eles não podiam dizer que eram pagos, eles diziam que tinham uma outra profissão e eram pagos por fora, né? Como no trabalho informal. E até quando ganhavam, né, no caso de Vitória, né, eles ganhavam como prêmios, ganhavam galinha, cabrito, porco, não sei o quê, e daí veio o nome, né, de bicho no futebol. Né? Hoje o bicho é dinheiro, né? Mas ganhava-se o bicho para pagar, né, de alguma forma, a vitória dos jogadores. Né? Só a partir de 33 é que a profissionalização se consolidou no Brasil. Agora, se a gente pensar um pouco essa questão da discriminação saindo do futebol, né, nós vemos que o futebol no Brasil ele
ele congrega hoje, né, gente de todas as classes, e é até alguma coisa assim interessante, ou passa a ser quase folclórica, que os grandes jogadores saem das favelas, são negros, são pobres, etc. Tem poucas exceções, digamos assim, né? Mas, se a gente for pensar em termos de esportes em geral, né, esse elitismo do esporte ele ainda está muito presente, né? Se for pensar, tênis, né, além de ter muito poucos esportistas, né, né, os atletas são geralmente de uma elite. Tênis, vôlei, basquete, golfe, nem se fala, né? Hipismo, sei lá, né? Até o próprio público é um público bem elitista. E até interessante que, se a gente pensar assim, os clubes esportivos, né, os recreativos, né, os 1000 tênis clubes que a gente tem, né, em Belo Horizonte, no interior, né, são lugares de práticas esportivas extremamente elitistas, né, para não dizer às vezes racistas, porque os trabalhadores desses clubes são, né, negros, mestiços, né, os trabalhadores braçais, né. Quando uma babá entra com a criança para a piscina, para ter aula de natação, ela tem que entrar de uniforme, porque, né, não pode entrar uma pessoa de cor, não pode entrar. Então é alguma coisa assim, bastante dolorosa, né. Eu sou sócio de um clube de elite e sinto isso, né? Embora eu concorde tacitamente com a situação, né? Bom, a respeito dessa questão dos preconceitos e das guerras ideológicas no esporte, né, é interessante como que o uso político dos esportes ele é forte, né? Um exemplo bastante marcante foi de 1936, quando o Hitler, né, queria provar que a raça branca era superior à negra, né? Ele passou aquele imenso vexame quando Jesse Owens, né, um negro norte-americano, naquele salto, a distância saltou 8,13 metros, e ele saiu sem graça, né, não quis assistir o resto, né, daquela competição daquele dia, né. Em Munique, em 1972, nas Olimpíadas, houve aquele massacre, né, aquele assassinato dos israelitas. Em Moscou, na competição de 80, os americanos boicotaram o evento por causa da invasão do Afeganistão. Em Los Angeles, em 84, foram os soviéticos que boicotaram, né? Durante muito tempo, a África do Sul foi proibida de participar de competições internacionais por causa do apartheid. Né? Aí foi uma atitude interessante do Comitê Olímpico Internacional. E daí para frente, nós podemos passar dezenas de exemplos nesse sentido. Bom, se a gente pensar também que o esporte é o lugar de reprodução das relações sociais, nele nós vemos também algo análogo à divisão social do trabalho, né? Porque no esporte não tem só o jogador, né? Tem o atleta, né, o jogador, tem o técnico, tem a imprensa, tem os empregados dos clubes, tem os burocratas dos clubes, dos estádios, tem a polícia, tem os publicitários, os patrocinadores, comerciantes, etc. Né? E até nesse sentido análogo de uma divisão social do trabalho, tem até uma divisão das próprias práticas esportivas, né? Porque nós temos o esporte de alta competitividade, alta competição, o esporte recreativo, o lazer, né? O esporte educativo, escolar, o esporte terapêutico de reabilitação, né? Então, o próprio esporte ele repete essa multiplicidade de lugares, de funções, né? Bom, um pouco ainda dessa questão, dessa mistura do político, do social, né, do ideológico, e entrando como que esses campos eles são minados às vezes, né, por, enfim, condutas não éticas, né, nós sabemos o quanto que no mundo dos esportes, né, tanto nas transações comerciais, né, nos negócios entre clubes, etc., a gente vê muitos vícios, né,
grandes lances de corrupção, de malversação do dinheiro dos clubes ou dinheiro público, quando entra CBD, CBF no meio, né? A própria FIFA, o dirigente da FIFA é acusado de corrupção, né? Os dirigentes no Brasil, nós tivemos duas grandes CPIs, né? Uma do esporte, outra da Nike no ano passado, né? Que, né, acaba em pizza, né? Tem a famosa bancada da bola, né, no Congresso Nacional, né, que não deixaram essas CPIs irem para frente, né? E se a gente pensar um pouco, hoje em dia nós até vemos que a estrutura dos grandes clubes de futebol, principalmente futebol, né, no Brasil e na Europa, pensar Itália, Espanha, não estão concentrados os grandes craques, né, a Alemanha também, tem algo análogo a uma espécie de todos os excessos do modelo neoliberal, nessa grande concentração, né, primeiro assim, de privilegiados, né? Os jogadores, os bons jogadores não ficam no Brasil, vão para a Europa principalmente, né? Mas também, se a gente pensar nesse momento de quase derrocada, que pode demorar muito ainda, infelizmente, do modelo neoliberal, né? Os clubes estão vivendo uma derrocada também, né? Vários clubes na Itália estão fechando, a Lazio, né, faliu recentemente, os clubes não têm como, às vezes, comprar jogadores novos, não tem como vender também, né? Então, é uma coisa muito difícil. Então, alguns clubes estão falindo, né? Estão deixando de disputar campeonatos, né? Porque toda essa desmedida em termos do que é, né, o mundo do futebol em termos econômicos, em termos de desproporções, né, com gastos com jogadores, por exemplo, né? O caso se a gente pensar um pouco do ponto de vista psicológico, né, até que ponto as questões psicológicas ou psi, né, se repetem ou têm um lugar proeminente no mundo do futebol, né? Em primeiro lugar, a gente poderia pensar assim, que o futebol é esse lugar, né, ou essa ação de uma sublimação coletiva de nossos impulsos agressivos e destrutivos, né? Eu vou voltar nisso, mas ligado a essa parte de sublimação, tem aquela questão que eu falei no começo, assim, esse significante da fraternidade universal, né? Então, seria esse lugar, essa cena místico-religiosa, né, dessa utopia da fraternidade universal, né? Então, numa Olimpíada, numa competição esportiva, estariam supressos, né, os conflitos e as diferenças entre classes, raças e nações, né? De tal modo que o esporte então seria uma espécie de substituto leigo, né, das aspirações religiosas das massas, né? Quando a gente vê, por exemplo, nas Olimpíadas, né, seja na abertura e no fechamento, aquelas cerimônias lindíssimas, né? Às vezes até com a nona sinfonia de Beethoven, né, com aquele hino à amizade, a ode à amizade, né? Então é todo esse mito, né, securizante da reconciliação, né, que coloca o esporte então dentro desse clima de uma atividade lúdica, quase que inocente, desinteressada, né? E é justamente nesse veio aí que o Barão de Coubertin, né, que é o fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, né, tem aquela famosa máxima: no esporte o importante não é vencer, é competir, né? O que evidentemente nós podemos ver que não é bem assim, né? Por quê? De outro lado, alguns autores, por exemplo, um famoso economista que não é muito conhecido, Thorstein Veblen, ele considera o esporte como uma aspiração regressiva em direção às formas bárbaras de cultura, né? Nós já falamos, por exemplo, da violência, da corrupção, da transgressão, etc., do futebol, né? Mas até mesmo ludicamente a gente pode ver o seguinte, né? Até que ponto esse vencer
é ou não importante. Vamos pensar primeiro desse lado assim, dos nossos impulsos agressivos, né? Eu falo desse lúdico porque algum tempo atrás eu vi duas camisetas, né, de menino de colégio, né, utilizando essa máxima do Barão de Coubertin, e a primeira dizia o seguinte: né, competir é importante, mas vencer é essencial. Na segunda dizia melhor ainda, né, na competição não basta vencer, é preciso humilhar o adversário. Então, a gente vê assim, que o futebol, o esporte, né, a prática esportiva, ela é uma guerra simbólica, uma violência simbólica. E, nesse sentido, ela tem justamente todo esse efeito, né, de canalização, de sublimação desse aspecto destrutivo. Mas é muito fácil esse deslizar, né, da guerra simbólica para a guerra concreta, né? Nos esportes, a gente vê os próprios esportistas, às vezes, se degladiando, saem no braço mesmo, no pontapé. E, muito mais grave, é o caso das torcidas, né? As torcidas começam a se agredir, né, dentro e fora do campo, depredando ônibus, né, os famosos hooligans da Inglaterra, né, naquele jogo lá com o time inglês, mas foi na Bélgica isso, né? Houve 40 e tantas mortes, 600 e tantos feridos, né? E sempre a gente vê como que esse lugar que seria da sublimação, né, dos nossos impulsos agressivos, eles se tornam também esse veio, né, do que o Weber chamou, né, de aspiração regressiva em direção às formas bárbaras de cultura, né? Bom, então, olhando esse lado, né, esse deslizamento, né, do simbólico para o real em termos desse desejo de destruir o outro, né? Por outro lado, o futebol ou o esporte em geral, ele é uma competição, mas essa competição, né, mesmo se a gente pensar no esporte de peladinha de rua, de brincadeira, né, peteca, não sei o que, é o gostinho de vencer, né? Mas no caso do esporte profissional, de uma Olimpíada, seja o que for, né, não tem jeito de essa competição, de o vencer, né, não ser o primeiro mandamento, né, para quem participa, né? Porque eu penso, teve esse vôlei, né, Brasil e Rússia outro dia, já pensou se não, nós vamos fraternizar, então deixa o outro ganhar, vamos fazer de conta, né? Nenhuma torcida iria para o estádio, né? Ia ser uma brincadeira, um abuso, né, dos espectadores. Então é importante que haja um vencedor e cada participante entre ali querendo ganhar, precisando ganhar, né? Isso é fundamental. Se a gente for pensar mais ainda do ponto de vista pragmático, né? O atleta, ele tem que vencer, porque ele tem que segurar o lugar dele no time, de vôlei, de futebol, que seja um esporte individual também. Tem o treinador, tem o patrocinador, né? Tem, enfim, toda a mídia, etc. e tal, é uma questão de sobrevivência para ele, né? É impossível que ele brinque só, se divirta, né? Por isso que tem quer dizer, no esporte, que é puramente esporte diversão, né, pelada de fim de semana, não sei o quê, aí a gente pode até perder e não está em risco, né, a profissão da gente, né? Mas mesmo assim, o gostinho de vencer é muito melhor do que o de perder, né? E, bom, eu vou... Nossa. Bom, então só mais 2 pontinhos então, né? O esporte é esse lugar de uma socialidade, vamos dizer assim, bizarra, né? Onde o outro, ele é aquele meu oponente, alguém que eu tenho que vencer, né? Contra quem, né, eu me bato, né? Mas também ele está no lugar do contra, né? É meu adversário, mas ele é um outro também
com o qual eu vou repartir algum tipo de socialidade, né? Eu acho que aí está um outro tipo de contradição, mas que não é mais a contradição social, política, econômica, mas uma contradição, ela até seria filosófica, antropológica, né? Por quê? Vamos dar um exemplo concreto, né? No esporte, enquanto o esporte como forma civilizada enquanto uma forma de civilização, né? de uma conquista do processo civilizatório, né? No momento do jogo é importante dar tudo contra o adversário e a torcida quer, né, humilhar o adversário, dar olé e não sei o que e tal, né? É o gostinho dessa destruição simbólica do outro, né? Mas acabado o jogo, os jogadores se cumprimentam, né? Conversam, vão jantar juntos, vão não sei o que e tal. Então, essa ambiguidade de lugares aí, eu acho que é fundamental, né? Para a gente pensar essa socialidade complexa, né, do esporte. Eu falei de conquista civilizatória, né? Só para lembrar um pouco, né, o que era o esporte dos romanos, né, dos imperadores, né? Era jogar cristão para os leão comer, ou os gladiadores, né? Que aí era uma disputa de vida e de morte mesmo, né? Lutava até um matar o outro. Então, é uma conquista, né, civilizatória muito importante o esporte, né, atual, contemporâneo, as modalidades esportivas. E para pensar ainda assim nesse aspecto filosófico, antropológico, né, enquanto o esporte, né, configura essa questão da competição, né, acho que a gente pode pensar um pouco também naquela dialética hegeliana do senhor e do escravo, né? Nós estamos sempre, de alguma forma, em competição, né? Não só conosco mesmo, mas com todos os outros, né? O caso específico do esporte, né? Porque o Hegel coloca essa dialética do senhor e do escravo. Primeiro, ele coloca o próprio pensamento dialético é que ele não estabelece lugares fixos, né? Nem para o senhor nem para o escravo, né? Existe uma mudança de lugares, e essa mudança também não é definitiva, né? Eu posso vencer hoje e perder amanhã uma partida no esporte, né? Mas a questão fundamental é que ele coloca essa luta, né, como um dos nomes que ele fala disso é a dialética do reconhecimento, né? O lugar de reconhecimento. Quer dizer, a nossa vida toda é como se a gente fosse um pouco esportista, né? Nós estamos batalhando para ter um diploma, para fazer um curso, para ter uma família, para ter uma profissão, não sei o quê. Existe no mundo da divisão social do trabalho, né? Não existe uma competição, uma concorrência que é legítima, que é legal, né? E nós todos competimos com todos, né? Em algum lugar para poder trabalhar, poder viver, para poder namorar, amar, etc. A gente está em situação de competição. E essa questão do reconhecimento é importante porque, se a gente pegar a cena esportiva em si, né, eu preciso do outro para destruí-lo, né, para me afirmar como melhor do que ele, né, mas sem ele eu não poderia me ver a mim mesmo. Eu só me vejo através do olhar do outro, né, que... O Américo outro dia, né? Então, esse lugar do reconhecimento passa pelo outro, né? Eu só me vejo através do outro, eu vou me medir, né? Aquele que ganha se mede por aquele que perde, o que perde se mede, se vê através daquele que ganha, né? É claro que eu estou simplificando a coisa, né? Mas essa questão fundamental que para a filosofia e para a psicanálise, né, fala da constituição do outro, eu vou acabar aqui, é justamente isso, né? Eu só me reconheço através do olhar do outro, né? E no mundo esportivo, né,
Eu só sei de mim se eu tivesse essa confrontação com o outro também, né? Bom, então já estou aqui, né? O esporte, ele é aquele lugar também importante do ponto de vista de reproduzir as relações sociais, né? Ele tem regras, né? Tem leis, né? E é importante, né? Você está me colocando limites aqui, né? Estou aproveitando isso para lembrar que é mais uma coisa importante no esporte, né? Ele não é caótico, né? Bom, gente, eu me propus a fazer uma discussão sobre a ética do psicólogo no esporte. E eu acho que a fala do Zé acaba me dando muito subsídio para discutir isso. E a gente sabe que essa discussão da ética, ela rola em todos os lugares, né? Na mesa do bar, mas assim, discursos muito aprofundados, discursos filosóficos. Então, todo mundo quer discutir um pouco da ética. Nós estamos em tempo de política, então queremos discutir ética na política, enfim. Com os avanços tecnológicos, a gente tem lidado com questões, com novas questões para a ética, né? A própria medicina tem colocado aí, enfim, a televisão, a própria novela que lidou com a questão da venda do material genético, da clonagem, da confirmação de paternidade, enfim, essas coisas são muito atuais, a gente está discutindo ética aqui. E eu vou tomar, então, o desafio de estar discutindo a ética do psicólogo nos campos do esporte. Estou privilegiando dois deles. Ele é uma redução que eu estou fazendo dos campos de atuação do psicólogo e estou privilegiando o esporte de rendimento e o esporte social comunitário, o esporte enquanto conteúdo do lazer. Bom, a gente lida dentro do esporte com conteúdos muito delicados. Por exemplo, na Olimpíada de Seul, em 88, ela inaugurou duas questões éticas que a gente convive com elas até hoje, e essas duas questões modificaram o mundo do esporte. A primeira foi que foi liberado para os jogadores que eram profissionais participar dos Jogos Olímpicos. Antes eram só os amadores, eles não poderiam ser profissionais, eles estariam barrados para fazer os Jogos Olímpicos. Então, com essa liberação, né, a gente mudou completamente o mundo do esporte, porque aí a gente transformou o esporte em uma empresa de serviço, né, uma empresa mesmo, né, o esporte é um bem e também é uma empresa de serviço, né, isso virou espetáculo. E com isso, os salários dos jogadores, enfim, a empresa hierarquizada, valores, cargos, funções, como o próprio Zé falou. E a outra questão foi em relação ao doping, né? Que o Ben Johnson acabou tendo que perder a medalha dos 100 metros porque ele foi descoberto, ele não passou na malha do doping, né? Ele foi pego. E o mais horrível disso tudo, né? Porque isso é delicado até hoje, porque logo depois a gente ficou sabendo que alguns técnicos da Alemanha Oriental vieram dizer disso, que eles estavam utilizando de algumas substâncias, né, os anabolizantes, mas os esteroides principalmente, para fazer com que os atletas superassem os próprios limites, e eles alegavam que esse suplemento, era alguma coisa que a própria medicina e a própria engenharia farmacêutica teria que descobrir, né, esse suplemento tão refinado que não causasse efeitos colaterais, ou seja, eles não estavam querendo abrir mão do suplemento, mas sim fazer com que ele não tivesse causas, né? E isso foi chocante porque eles revelaram que estavam utilizando esses suplementos e que os atletas, muitos não sabiam. E depois a gente soube que alguns atletas diziam, né, o próprio Ben Johnson dizia não saber, mas que se eles tivessem sido consultados, eles aceitariam se o suplemento não fosse pego. Ou seja, se ele tivesse, vamos dizer, um estudo científico para impedir que eles fossem pegos. Então, um estudo calculado em relação ao tempo de uso e o tempo de suspensão, para que na época do exame
o atleta não fosse pego, ou seja, ele teria toda a preparação com esse suplemento e ele tinha, né, ele teria então esse estudo para conferir a ele os benefícios da droga, mas sem ser pego. Então isso é uma grande questão hoje para o COI, que é o doping, né, que cada vez eles vão ficando mais refinados, né, para não serem pegos mesmo. E aí está embutido também a questão do super-homem mesmo, né? Que assim, a pessoa paga com o próprio corpo, com a própria vida, para ter esse reconhecimento, que o Zé lembra, de ser o super-homem, né? De superar seus próprios limites. Muito bem. Então, só para vocês verem a delicadeza de algumas questões éticas que está envolvida no esporte. Outra coisa que eu queria lembrar, né, é que a gente não pode esquecer da imagem do Rubinho Barrichello, que ganhou, mas não levou. Né? E a gente se pensa, né, como é que pode haver uma ética no esporte em que o jogo de interesses dos empresários nos bastidores possa ser maior, ou possa justificar o impedimento do atleta subir no pódio e receber o seu prêmio, né, comprovadamente merecido pelas imagens que a gente viu na TV. Então, o temor é que isso possa ser compreendido um dia, ou seja, né, que a sociedade possa entender os argumentos dos empresários. Ah, mas então foi por causa disso? Quer dizer, né, que ética seria essa que a gente correria o risco disso poder acontecer? De haver interesses outros por trás que pudessem subverter, né, o que, né, a vitória, enfim. Agora, eu como conselheira, quero estar com o compromisso que o meu movimento Cuidar da Profissão tem, né, que é um compromisso social da psicologia, está discutindo os valores veiculados no esporte aqui, a política do sistema esportivo brasileiro em relação com o Estado, a relação desse sistema com o Estado. Quero trazer um pouco disso para os colegas, para a gente poder estar pensando qual seria a contribuição do psicólogo aí, no esporte de rendimento e no esporte social. Que contribuição do treinador? A gente sabe, a psicanálise nos ensina que nem sempre a gente conhece os motivos pelos quais a gente faz as nossas escolhas. E é exatamente por isso que, para que a gente não se mova nesse campo tão glamuroso do esporte de maneira alienada, que eu achei que seria interessante trazer esses dados aqui, a relação do Estado com o esporte. Bom, eu vou passar por outras questões que tangem a ética, porque não dá tempo, por exemplo, em relação à indústria das academias, o que é hoje a indústria das academias, o que é ter um corpo malhado, o que é ter que estar jovem, bonito, né? O que isso significa num mercado em que o importante mesmo é vencer na vida, sem que a gente nem se pergunte o que é vencer na vida. Né? Mas assim, é importante ter um corpo bonito e estar numa cotação no mercado. Então eu não vou lidar com isso. Não vou lidar também com os argumentos higienistas, eugênicos e militaristas que fundamentaram a introdução da educação física dentro das escolas no Brasil, né? E a gente sabe que esses argumentos ainda vigoram em alguns treinamentos, porque a gente ouviu pela televisão um cara do exército, não sei, um soldado raso que estava fazendo treinamento lá e morreu congelado, porque ele tinha que ficar não sei quanto tempo dentro da água, né? E é como se você estivesse dizendo assim, olha, é eugênico isso. Quem passar por isso, que não morrer, é porque é melhor. Tem uma raça melhor, um organismo melhor, quer dizer, a ciência está contrária a isso. A gente sabe dos estudos da termorregulação, tanto do esfriamento quanto da alta temperatura, e isso não é uma coisa legitimada pela ciência, é uma coisa legitimada pela ética que está por trás, né? Do cara ter que ralar mesmo, e isso é uma coisa do exército, né? Enfim. Mas a gente teve isso nas escolas, né? Enfim, a ginástica calistênica, alguém lá na frente fazendo, enfim, a gente ainda tem isso, mas não vou comentar sobre isso, porque o tema que eu trago ele já é extenso e eu quero gastar só o meu tempinho mesmo para depois a gente debater. Bom, uma coisa interessante que a gente precisa de estar sabendo é que o sistema esportivo brasileiro, a relação dele com o Estado, ao longo de toda a história, os princípios foi de tutela,
né, de corporativismo e são arbitrários. Clientelistas, sempre foram assim. E durante a ditadura, depois, pós-ditadura 64, o Estado se burocratizou, né? E essa perspectiva liberal do Estado, que ele era centralizado e tal, ele tomou o esporte enquanto um bem. Então, um bem, até que caía dentro da política do lazer, como possibilidade de reposição das energias para as pessoas que tinham trabalhado durante a semana, porque também cidadão era só quem tinha carteira assinada. Então, a política de esporte, o bem, o esporte para todos, caiu aí, da necessidade do trabalhador repor as suas energias. Muito bem. Nessa perspectiva, né, de acesso a esse bem, o que a gente viu é que o esporte continuou não sendo para todos. Ele era para quem podia pagar, porque ele virou um bem, então quem tinha dinheiro para pagar um clube ou não pagar uma escolinha, então tinha esporte. A outra coisa era para quem sobrevivia ao treinamento e fazia do esporte a sua profissão. Você tinha talento. Então, não foi para todos. Não havia uma política de lazer em que se dispusesse a prática do esporte sem essa conotação do rendimento por trás, né? Bom, e com a abertura democrática, essas coisas começaram a ser questionadas. Haviam dois grandes aspectos básicos de questionamento. O primeiro, que era inspirado em bases marxistas funcionalistas que diziam que o esporte reproduzia os valores da cultura, um pouco isso que fizer atrás, né? E que ele era um instrumento alienante, né? Assim, ele encobria as coisas que estavam acontecendo no país, porque todo mundo queria ser penta já naquela época, então esquecia os abusos que estavam acontecendo, os porões da ditadura mesmo. Então havia essa crítica ferrenha. E o segundo era baseado em princípios liberais, porque tinham pessoas que já queriam, então, trabalhar com o esporte enquanto empresa, assim, que propunham a retirada do esporte, né, do Estado. Quer dizer, o Estado não tinha nada a ver, queria independência disso, né? Em uma dessas duas direções, a gente se consolidou a alternativa para uma política que tematizasse a democratização do esporte mesmo, né? E colocasse o esporte enquanto conteúdo do lazer, enquanto direito social, direito do cidadão, né? E o Estado ficava tentando fazer essa mediação entre os interesses corporativistas, né, e os interesses liberais. Ele tentava fazer isso, mas com sempre com muito clientelismo. O dinheiro ia para equipes, ou então para quem estava indo defender o país fora, isso é muito caro, sempre foi. Nunca sobrava dinheiro para consertar as praças públicas ou os equipamentos públicos, nunca tinha dinheiro. O dinheiro era sempre ligado aos uniformes, à contratação de grandes técnicos, enfim, né? Então não havia essa política. A outra coisa é que depois da Constituição de 88, o setor esportivo teve que se haver com a proposta que a Carta Magna previa, do esporte enquanto direito. Então, tanto quanto a educação, a saúde e, né, tudo, o esporte também passou a ser um direito. E daí a gente começou a ver o setor, principalmente do futebol, a lidar com a regulamentação dessa profissão. A Lei Zico foi a primeira que tentou regular isso. Ela tentou atender aos interesses, né, porque tinham representações do Estado, tanto o interesse dos conservadores quanto os interesses dos liberais. Ela começou a tentar, ela tinha, né, elementos de autonomia, ela tinha elementos da própria pluralidade, de mudança, mas ela não conseguiu. Ela acabou que tinha, enfim, os atletas que eram escravos, né, porque eles tinham passe, tinham que fazer todas aquelas contas. Isso é uma tentativa de regular a profissão do futebol, mas isso se estendeu também para os esportes que não eram mais amadores, para os esportes das outras modalidades. Bom, então a gente tem um problema, porque a gente tem na Constituição que o esporte e o lazer são direitos, mas a gente ainda conserva práticas antigas
do Estado, que são práticas populistas, quer dizer, a gente fazer um grande evento de esporte, né? Mas se for ver como que a participação daquelas pessoas, quanto tempo aquelas pessoas têm à disposição aquela prática de esporte. Não, às vezes são coisas eventuais. Uma grande caminhada, uma corrida não sei aonde, né? E assim, enquanto programa mesmo, falta sempre verba dos programas, né? Então, a destinação de recursos para o esporte de alto rendimento consegue a aprovação de grande parte da sociedade. E por quê? Porque nós temos uma ética muito meritocrática, tipo assim, bom, quem venceu no esporte, o esporte é democrático, todo mundo pode ir, agora vai vencer quem é bom. Quem for bom mesmo, aí vence, né? E aí, se venceu, nós precisamos de verba para o esporte de rendimento, porque a gente precisa. A ideia da democratização é o seguinte: vamos fazer grandes celeiros para a gente descobrir talento. Então, por quê? E isso convence muita gente, porque uma porção de pessoas pensa, vamos investir dinheiro nos celeiros e no esporte de formação de base, porque só assim a gente terá uma nação olímpica um dia. Então, isso convence muita gente de que o dinheiro tem que ser destinado a programas de esporte de rendimento, né? Porque isso vai ser palpável, isso tem um produto. Bom, a ideia de que apenas os setores produtivos possuem capacidade de representação de seus interesses no interior das democracias capitalistas penetrou o setor esportivo. O esporte foi transformado em negócio lucrativo na medida que a indústria esportiva comporta uma infinidade de produtos rentáveis. O Zé tocou nisso. Além do próprio espetáculo, né, esportivo, que a cada dia se refina e amplia sua condição de mercadoria, comercializando uma infinidade de produtos souvenirs, né, e serviços. O fato é que o esporte assim administrado é exclusivamente um produto e não um bem ou um direito social. O que se amplia dessa maneira é o consumo passivo de espectadores, em detrimento da prática esportiva propriamente dita. Então, o que a gente vê, muita gente batendo palma, mas gente fazendo mesmo, o número é menor. Isso tem acontecido porque o Estado não assumiu a tarefa de ampliar a oferta de equipamentos públicos e serviços esportivos e melhorar a condição física dos já existentes. Por exemplo, tem uma quadra ali, né? Por que não conserta a quadra, não coloca ela coberta? Por que não fazer isso? Mas o Estado nunca tem dinheiro para isso. Muitas vezes, mas em consequência disso, o acesso à prática esportiva continua restrito a quem pode pagar, né? E a maioria das pessoas, eles são reduzidos a precários consumidores, pagam para assistir, né? Bom, a função do Estado de oferecer serviços de esporte e lazer às classes populares é muitas vezes ocupada por ONGs e outras instituições da sociedade civil. Algumas dessas organizações funcionam em parceria com o governo, dividindo com ele o financiamento. Por isso que o PIAD seria importante, porque ele tem um projeto dividido, né, com a Secretaria Municipal de Esporte, que é o projeto de leite, em vários campos de várzea espalhados em toda a cidade. Né? Ele poderia dizer de como que é difícil arrancar dinheiro da prefeitura para poder melhorar a condição, né, de segurança, inclusive, dos meninos. Né? Falta grade, falta alambrado, falta água, né? Tem um campo que passa esgoto por dentro, enfim. São essas as condições do esporte comunitário. Outras instituições contam com ajudas financeiras e técnicas, ou advindas de doação, do voluntariado, como também da campanha, como a da Globo, Criança Esperança, que financia ou patrocina vários projetos de esporte, cultura e lazer, né? Bom, a gente pode questionar 1000 coisas e a gente deixa isso para o debate depois. Bom, nesse sentido, a compreensão da grande diferença entre a atuação do psicólogo no alto rendimento e no esporte social pode facilitar o nosso posicionamento em relação aos dois também. E o entendimento também do que um se propõe do que o outro também. A gente vê que quando a gente tem colegas interessados no esporte, normalmente eles se interessam pelo esporte de rendimento.
E eu vejo 3 motivos para isso. Primeira coisa é que o esporte de rendimento é muito glamouroso, né? E ele propõe, ele possibilita uma ascensão financeira, uma ascensão social, né? E a visibilidade que se ganha, né? Se eu pego uma seleção brasileira de alguma coisa. Então, isso tem uma provocação. A outra coisa é que a psicologia do esporte, que ela não nasceu dentro da psicologia, mas sim dentro das ciências do esporte, para quem trabalhava no esporte, a psicologia do esporte sempre esteve atrelada à produção do alto rendimento, ou seja, a produção científica para explicar, né, ou para entender o comportamento do atleta no alto rendimento, para que ele possa maximizar a sua performance. Então, e a outra coisa é que, por causa disso, né, o esporte de rendimento é o esporte que a gente conhece, né? Quer dizer, os princípios do esporte de rendimento são os princípios que se infiltram, inclusive, no esporte social, porque o esporte de rendimento, os princípios é da seletividade e do talento. Não cabe todo mundo. Não cabe, mesmo que eu queira. Quer dizer, então, no esporte social, o princípio da seletividade, ele não pode estar contido. O esporte social precisa ter outros princípios. Ele tem que ser regido por princípios inclusivos. Participação, cooperação, respeito à diferença, a ludicidade, enquanto possibilidade de encontro, de fruição. Então, esse produto não tem o valor financeiro, né? A fruição, o encontro. É por isso que isso é tão pouco valorizado, né, pelo Estado. Bom, então, eu fico pensando que a gente vê também na psicologia do esporte um pouco das opções políticas em relação ao próprio psicólogo. Tipo assim, a gente vê isso nas escolas de educação física, a pessoa que sai de lá querendo ser professor é muito pouco. A maioria quer ser personal trainer, né? E no psicólogo você vai fazer, isso é esporte de rendimento, vou mexer com esporte social, pobreza, né? Vou mexer com pobreza. Então, acontece aí também uma certa opção que a gente encontra em outras profissões, assim, uma opção ideológica que muitas vezes não é nem pensada, não é nem questionada. Assim, por que eu estou escolhendo o esporte de rendimento? Por que eu estou escolhendo o esporte social? Bom, eu acho que a contribuição do psicólogo nas políticas de esporte e de lazer, ela é fundamental. Porque é exatamente a nossa contribuição que vai possibilitar uma mudança de metodologias nas práticas do esporte social. Porque senão a gente repete a mesma coisa. Fica os técnicozinhos lá trabalhando com os meninos da favela, fazendo a mesma coisa, encostando os gordinhos, deixando de lado os fraquinhos, né, os manquinhos não entram, né, e aí eles cansam de bater palma e vão embora. Quer dizer, eu penso que a contribuição da gente é de estar problematizando essas metodologias, está favorecendo, inclusive, a construção de novas metodologias e também da colocação desses princípios. Como é que é pensar um esporte em que eu não esteja selecionando? Como é que eu penso um esporte que eu tenho que conviver com as diferenças? Olha, eu acho que a contribuição do psicólogo aí é enorme, né? É enorme. Na capacitação, na promoção de cursos, na supervisão de trabalhos, né? Porque se ele não problematizar, vai se repetir ali, né, pequenos celeiros de esporte. Não tem saída, gente, porque o esporte que se conhece é o hegemônico. É esse que eu ponho uma equipe representando uma maioria. A gente não quer saber disso, a gente quer saber da possibilidade do menino correr, dele brincar, dele, enfim, da equipe ter que lidar com a dificuldade que ele tem, enfim, num jogo, numa brincadeira. Bom, os psicólogos que amam o esporte, eles precisam fazer essa luta, de que a atividade física, os jogos, as brincadeiras, a luta, sejam parte da cultura que possa ser disponibilizado para todo mundo. É uma luta. Criança, adolescente, adulto, jovem, idoso, merece praticar atividade física, jogar, brincar, qualquer que seja, porque isso é um bem. Está provado que é um bem não só físico, em relação à socialidade, em relação à qualidade de vida. Existem várias pesquisas aqui para provar isso. Então, isso tem que ser uma coisa disponibilizada, né, enquanto política.
O esporte, eu acho que o esporte de rendimento, aí já tocando a parte principal da minha exposição, no meu ponto de vista, ele precisa ser humanizado. E por quê? Eu acho que somos nós, os psicólogos, que vamos ter essa função de humanizar o esporte. Né? Porque se a gente não está dentro ali, comprometido na lógica do esporte, e se a gente for contratado, a gente pode colocar que viemos. Né? Enfim, então a gente teria esse compromisso de humanizar. Como é que seria isso, né? O psicólogo do esporte, hoje, atualmente, ele é visto como o cara que soluciona problemas relativos à concentração, motivação, fenômenos de grupo. Quando tudo já foi tentado e os resultados continuam, fracasso, aí eles pensam no psicólogo. E muitos psicólogos atendem a esse chamado. Né? Alguns dizem, olha, eticamente dizem, eu não sou um guru, eu não sou um mágico, é impossível resolver esse problema com uma palestra. Mas alguns, seduzidos pela possibilidade, inclusive de contratação, cedem a isso. Né? Faltam só botar turbante e cedem a isso. Então, eu acho que, por um lado, o psicólogo no esporte social precisa de lutar para que não seja seleção de talentos, seja direito, e, por outro lado, o psicólogo no rendimento tem que estar pensando como fazer essa humanização. Eu listei algumas coisas, né? Porque a gente convive dentro dessa psicologia do esporte com uma divisão que a própria psicologia do esporte coloca. Né? Tem pessoas da área do esporte que fazem uma especialização em psicologia do esporte e podem atuar na área como psicólogos do esporte. Qual a diferença desses profissionais para nós, profissionais psicólogos? Eles não podem aplicar teste e nem atender na clínica. Isso fica muito claro e dificulta a nossa participação, porque é como se tivesse uma mensagem subliminar. No esporte a gente não precisa do psicólogo, a gente precisa do psicólogo do esporte. Do psicólogo de verdade, a gente precisa quando tem algum problema de obesidade, com droga, né, aí precisa do psicólogo de verdade. Do normal, psicólogo normal. Né? Então, a gente tem essa divisão, que é uma divisão que a gente vai precisar de lutar também. Lutar politicamente para marcar qual que é a nossa diferença em relação aos especialistas em psicologia do esporte. Se nós temos uma formação de 5 anos para estudar o funcionamento do psiquismo, os fenômenos de grupo, o comportamento humano, o inconsciente, é lógico que mesmo que não seja para aplicar teste e atender na clínica, nós estamos mais habilitados a preparar uma equipe, um atleta, né? É lógico, mas a gente vai ter que lutar muito para poder estar dizendo disso, esclarecendo isso para os técnicos, esclarecendo isso para os dirigentes, para os cronistas esportivos e para os atletas principalmente, porque muitos desacreditam do que a gente pode fazer. Né? Então, o esporte de rendimento tem demandas claras. Né? Ele quer que o atleta vença, que ele não erre o gol, que ele, enfim, ele quer isso. E ele tem um tempo para tal. E muitas vezes o profissional é chamado, se, por exemplo, eu chego na contratação e falo, olha, eu tenho que ter um tempo X para poder estar obtendo esse resultado que você me pede. Se um outro colega meu falar assim, não, com uma sessão de hipnose, eu faço todo mundo andar nas brasas, eu consigo que eles deem cabeçada em trave, como stand retido, enfim, não sinta dor, eu consigo fazer isso. É lógico que o esporte de rendimento vai se interessar muito mais por esse profissional do que por um profissional que está dizendo, olha, não existe mágica, não existe um saber de fora que possa ser passado por osmose, ou se eu ler um livro, eu estou habilitado a lidar com o meu problema, com o meu bloqueio, com o meu medo, com a minha ansiedade. Né? O esporte não quer saber disso. Tempo para trabalhar. O próprio atleta, às vezes, tem preguiça disso. Se é trabalho, ele tem preguiça disso. Né? Então, a gente precisa de estar
pensando em como fazer isso. Porque eu acho que a gente corre o risco, né? Porque alguns colegas já falaram, não, a gente entra como se a gente fosse oferecer isso, mas lá a gente muda. Eu não acredito. Existe sempre o mito da origem. Se você aceita um convite com uma demanda explícita, depois não dá para mudar, não. Senão eles vão te falar que você é incompetente. Estão oferecendo uma coisa que não foi que eles contrataram. Então, não acho que dá para mudar. Acho que dá para esclarecer na entrada, né? Vender o peixe do que é, para que a psicologia serve, e aí sim, se for contratado, já humanizando pelo menos quem nos contratou, né? Então a gente precisa recusar essa demanda, a gente precisa, né? Sem perder a oportunidade de ser contratado, explicitando a nossa ética, o que a gente quer. Eu acho que algumas estratégias precisam ser seguidas para a gente mudar, inverter essa situação. A primeira delas é buscar ter conhecimento profundo da área. É isso que a nossa comissão aqui está fazendo. Que é discutir os temas referentes ao esporte, entender o esporte, as modalidades, quais são as especificidades, as exigências em cada uma delas, porque a partir de um conhecimento, ou seja, o psicólogo não sendo desavisado, ele tem mais argumento para poder vender o seu peixe, para dizer da importância da psicologia do esporte. Então, é isso. E depois eu acho que a gente precisa investir no trabalho com categorias de base, porque os meninos na base serão os futuros políticos, os futuros técnicos, as pessoas que podem utilizar do serviço e colocar valor. Dizer, puxa vida, é para isso que serve? Pô, que legal, né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar muito na base por uma boa psicologia do esporte. É também preciso conversar com os técnicos, se aproximar deles, né, sem ameaçá-los. A gente tem feito essa política, convidar os técnicos para vir aqui, para eles dizerem do que eles pensam da psicologia do esporte. A gente já fez isso na comissão, vamos fazer mais. Por quê? Porque eles saem daqui com uma outra visão de como somos nós. Porque há também um temor. Quando o psicólogo é contratado, normalmente ele é alguém de confiança do técnico. O técnico leva na bagagem, vamos levar esse aqui, esse eu confio. Porque senão, sei lá o que o outro vai fazer, né, com as cabeças dos atletas. E também que poder ele tem, conhece todos os atletas. Será que ele vai, com conta-gotas, me dizer quem são? Né? Enfim. Depois, é preciso a gente se desvincular do compromisso da gente apresentar resultado palpável, quantificado, que igual o povo da fisiologia, né, que faz 3 meses de natural, depois vai lá, mede o vascular e fala, olha, a condição aeróbica melhorou. Anaeróbica também. Agora a gente não tem como fazer isso. Um teste antes, aí 3 meses de preparação psicológica, um teste depois, e diz, olha, o cara agora não vai amarelar não. Vai arrebentar todos os gols. Então não tem jeito, a gente tem que sair desse lugar de apresentar resultado, né? Apresentar resultado. Se algum de nós for utilizar algum teste, né, como recurso, que seja para ajudar o atleta, que seja para ajudar a equipe a se compreender melhor, a vencer algum bloqueio, não para oferecer subsídios ou informação para a comissão técnica. Esse sai, aquele fica, esse daqui vai amarelar, aquele só joga no treino, ó, o teste de personalidade esse daqui vai brigar com o juiz na hora, cuidado. Então, que a gente não nos ofereça enquanto ciência para um trabalho desse, né? E porque a gente pode fazer isso, mas a gente perde a confiança do atleta e perde do grupo. A gente pode servir muito bem, mas eles falam, já sei para que serve, né? Nós temos desafios, eu estou trazendo alguns para vocês, que é o seguinte: nós sabemos que a cultura da formação dos técnicos, a nossa cultura do sistema esportivo é muito centralizadora, né? O técnico, ele prefere não dividir, né, as decisões para dizer que ganhou sozinho, né? Ele tem muita dificuldade de trabalhar multidisciplinarmente. É uma cultura, tipo assim, eu assumo tudo porque se eu ganhar, sou eu. Se eu perder, eu posso colocar a culpa no juiz, mas se eu ganhar, sou eu. Mesmo que minha cabeça vá a prêmio, se eu perder, mas mesmo assim, ainda vale ser centralizador, ser autoritário, ser paizão, bato, mas aliso. Então, tem toda essa cultura. Como seria a gente entrar numa cultura dessa com uma proposta de gestão mais democrática? Será
que a gente cabe aí uma proposta de gerenciamento mais democrático, de escutar os atletas, enfim? Será? Sabendo que o esporte de rendimento está comprometido com o mercado, eu me pergunto e lanço para você, é possível sensibilizar os dirigentes para não considerarem os atletas como peças de reposição? Ah, ele machucou, vamos trazer outro. Ou esse daqui não serve não, então, sem nenhum cuidado, sem nenhum trabalho que seria o luto de ter saído, né, de ter sido cortado, de não ter sido aproveitado. Quer dizer, que responsabilidades tem o esporte com as pessoas que o praticam como atleta de rendimento? Que cuidado a empresa tem com isso? Uma dispensa, né, um término de contrato, enfim. Sabendo que é possível ter acesso a informações íntimas através de recursos que a gente tem, muitas vezes eles querem saber de coisas que são tratadas pelo psicólogo. Será que a gente vai poder recusar isso sem ser demitido? Sem também não poder fazer parte? Quer dizer, que argumentos a gente precisa utilizar para se recusar a estar nesse papel e ainda assim merecer credibilidade e colocar importância, né? No meu modo de ver, para que a gente mantenha a nossa ética, que é de escutar o sujeito, de colocar o desejo daquele sujeito em andamento, para que ele possa se conhecer um pouco mais e lide com as suas dificuldades, isso é que nos interessa. Nós não estamos interessados na bola ou, enfim, na medalha. Ela é uma consequência, mas nós não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados no sujeito, que ali aparece como atleta. A gente não quer saber de ter uma porção de técnica, de concentração, de relaxamento, de controle de estresse. Nós não somos psicopedagogos do esporte, a gente é psicólogo do esporte. A gente pode ter técnica para oferecer, sim, mas a nossa ação não se resume a técnicas, né, de controle de estresse, disso aqui, né? Eu fico pensando que a gente precisa estar preocupado com uma vitória diferente da vitória da comissão técnica. Para nós a vitória não é a medalha. Para nós a vitória seria a gente conquistar um espaço de confiança em que o atleta ou a equipe tenha a liberdade de lidar com seus medos, as ansiedades, as próprias... se conhecer mais enquanto grupo e poder construir um espírito de equipe mesmo, sem que seja alguma coisa politicamente correta, mas que o trabalho possibilite esse autoconhecimento do atleta, né? Então, eu acho que é isso, né? Assim, a gente precisa estar pensando muito bem qual que é a nossa função. Eu tinha colocado uma coisa que eu acho o seguinte: nós precisamos, assim, utilizando um pouco do que o Lacan fala da função do mais um do cartel, que é de tipo assim, a gente está dentro, se for contratado para a comissão técnica, mas ao mesmo tempo a gente está fora. Porque é esse distanciamento que vai nos impedir de ficar roendo unha, rezando para o santo te enganar, né? Que esse distanciamento é que vai fazer com que a gente possibilite o trabalho dos atletas, não é? Então a gente é provocador do trabalho, a gente é problematizador, a gente não é mais um no grupo, né? A gente não é incorporado no grupo, porque a gente senão vai viver os fenômenos de grupo, de atleta que detesta, de atleta que odeia. Como operar com essa função ali, entendeu? Por isso que eu acho que é muito próximo do mais um. Mas assim, isso aí já é uma elaboração. Mas é isso que eu queria trazer para vocês, né? Para a gente iniciar o debate. Podemos começar, já tem, aqui nós temos um grama, que aí vai passando por ali para que todo mundo que está gravando, é aquele psicólogo ali, olha. Eu quero fazer umas perguntas específicas. Eu gostaria de saber, talvez a mesa aí possa me dar uma notícia atual, como anda em nível de aceitação por parte dos dirigentes de clube, especialmente de futebol. Porque eu falo que eu tenho assim exemplos, eu sou diretor do Cruzeiro, mas não do futebol, sou do voleibol. E até em termos de voleibol, nós tivemos aqui um período aqui bom aqui do voleibol do Minas Tênis, com o Ion Luanson,
que ele usava mais psicologia do que técnica. Na época, a direção do Minas Tênis confiou nessa proposta dele e ele levou o Minas Tênis ao tricampeonato brasileiro de voleibol. Quer dizer, um serviço bom. Mas essa posição dele era muito contestada, porque ele era mais psicólogo, usava mais a psicologia do que a técnica, e deu certo. Agora, eu mesmo, uma vez, na época que o presidente do Cruzeiro era o César Massi, muito meu amigo, e o Cruzeiro estava numa fase baixa, né, questão de adaptação, de jogador e tudo, eu sugeri a ele. Por isso, você não acha que seria bom um trabalho psicológico no time? Porque isso poderia ajudar? Ele me respondeu, isso é bobagem. Depois, mais tarde, contratou aí um que também não é psicólogo, e que foi acudir lá no Cruzeiro, e é como é que foi o nome mesmo? Paula de Paula. Ah, o Paulo. Como você mesmo falou. Como você mesmo falou. Veio lá e contratou e tudo, fez uma só palestra. Uma palestra só, e eles acharam que foi muito bom. Quer dizer, uma coisa que nós psicólogos não aceitamos, né? Agora, na época eu achei, continuo achando, que ainda não temos uma aceitação muito boa por parte dos dirigentes esportivos em geral e também do futebol, principalmente, não é mesmo? Você mesmo falou muito bem. Quer dizer, quando a coisa está ruim, está lá nos ossos, está coisa assim, vamos chamar um psicólogo e quer uma solução imediata, né? O que não é possível. A coisa melhorou nesse ramo? Eles já estão aceitando a psicologia do esporte? Já estão... Bom, a gente sabe que vários, né? A gente já teve engenheiro, a gente já teve psiquiatra, engenheiro químico que teve, né? Em 88, naquela fadada final de Copa. A gente teve um psiquiatra. Nós não temos uma cadeira nem no Comitê Olímpico, nem em nenhuma confederação. Ou seja, isso não é pensado. Hoje em dia eles estão pensando até no nutricionista, mas no psicólogo não. Eu vejo um pouco que tem a tradição, vamos dizer, da história da psicologia de ser uma ciência muito clínica, a perspectiva curativa. Essa nossa história, ela apavora muito algumas pessoas, né? Porque eles acham, bom, no esporte nós estamos lidando com saúde. Psicólogo é para quando o negócio não está saudável. Então não cabe muito psicólogo aqui. Essa perspectiva educativa, preventiva, isso não é uma coisa que a sociedade consome, né? Ninguém, nem nós, só quando está doendo muito, aí eu fui procurar análise porque está doendo muito. Se não tiver, a gente faz dança, a gente faz caminhada, compra uma roupa nova, muita gente, né? Então, assim, o psicólogo ainda é, né, um recurso utilizado em último caso. Eu acho que isso se repete no esporte também. Então, nós temos que ir mudando essa cultura. Mas isso é uma coisa difícil. Eu vejo que é muito difícil. Eu fico pensando que a gente come pelas beiradas, assim, nas equipes de base, porque ali não tem tanto compromisso, né, com a questão, tem, né, mas principalmente dos salários, porque eles não são no nível que é né, nas equipes profissionais, e também no esporte social, porque eu acho que essa diferenciação entre um campo e outro vai problematizar o próprio esporte de rendimento. O que você pensa, Zé? Eu acho que existe uma questão aí, talvez até de mercado também. Ou seja, nós temos que criar uma demanda, né? Porque, na verdade, você falou assim, a imagem que se tem de psicólogo, né? Testemunho do colega, né? Bobagem, né? Ou então tem aquela assim, do cara mágico, né? Esse aí que foi nas Olimpíadas, mandou os jogadores lá em cima de brasa e, né? Foi bom que foi lá e perderam, né? A gente nem torceu, eu não torci não. Tá perdendo. Eu torci. Você torceu? Eu não consigo. Eu amo tanto esporte, eu não consigo. Tem que ganhar. Mas é por causa do psicólogo, do cara de autoajuda que foi lá, né? Sujeito de sucesso aí, né? Sucesso.
Mas eu acho que justamente teria que ter algum tipo de trabalho, né, que eu não sei por quais vias, mas de vender o nosso peixe, né, dentro desse trabalho. A dessa coisa não psicologia já mágica. é tão restringida, tem tanta gente que olha a psicologia muito diferente, né? Que seja, normalmente, no esporte, muito mais, né? Tem outros objetivos, tem outras... Agora, eu só vejo também o seguinte, que o trabalho do psicólogo, né, se a gente pensar num trabalho que eu acho que tem um aspecto de clínico nisso que você falou, né, não vai curar, mas não vão escutar, né, tem um trabalho também assim do psicólogo junto à organização, à comissão técnica, né, ou a direção de um público, não sei o quê, né, o que é, por exemplo, a bobagem, né. Se a gente pensar no Cruzeiro, quando foi disputar aquela final do Mundial lá, a última vez que foi campeão, né, da Libertadores, né? Contrataram o Bebeto, o Gonçalves, não sei mais quem, para um jogo. Quer dizer, desqualificou todo o resto do grupo, né? Então, estava claro que ia perder. Né? Ano passado, aí, com o Rincon, Edmundo, não sei o que, essa desigualdade de salário, Foi não sei o muito que, mal né? feito. Então, são coisas básicas que para nós, né, a gente teria que trabalhar. Além das relações institucionais internas, jogos de poder, que aí é muito mais difícil, né? Mas E a Paula falou uma coisa importante também. Seria bom, nas bases, a pessoa já se habituar a um trabalho psicológico e dar importância a isso quando chegar. Como atleta profissional, né? Não, é que me passaram aqui o microfone aqui na frente, vai falar, eu estou passando. ali, ó, por favor, passa para ele. Boa noite. Eu gostaria que falasse um pouco a respeito de investir na base. Presente, Sandro. Eu sou o Sandro, de Divinópolis, trabalho com psicologia do esporte, formei ano passado e trabalho em uma academia, um trabalho novo que a gente está desenvolvendo em Divinópolis. Se Deus quiser, a gente apresenta no Cipote. Eu queria que falasse um pouco mais sobre investir em categorias de base, porque hoje já se sabe que existe uma especialização precoce de crianças. Pega-se, principalmente na ginástica olímpica, a gente vê muito isso, pega-se a criança, sobrecarrega de treinamento, ela dá o resultado, se esquece ela a partir dos 16 anos. Queria que falasse um pouco a respeito do trabalho do psicólogo, nos casos, por exemplo, de ginástica olímpica. Obrigado. Bom, antes de você falar, você vai falar como psicólogo, né? Eu acho que tem uma questão maior ligada ao problema de políticas públicas. Primeiro, no Brasil, eu estou falando assim não de especialista, né? Mas o próprio exemplo mas de um leigo mesmo, que assiste as coisas, o próprio exemplo do futebol, né? Hoje no Brasil tem não sei quantas dezenas ou centenas de escolinhas de futebol, né? Que seja os Romarinhos, não sei quem aí, os próprios clubes têm as escolinhas, mas dessas escolinhas vão sair pouquíssimos profissionais, que tem todo esse engano, né, com os meninos e com as famílias dos meninos, que eles vão ser arrimo de família também, né? Mas tem uma outra coisa que o esporte em geral, o esporte amador fica desprezado, né? Não tem lugar para milhares e milhares de meninos só ficando no futebol, né? Eu acho que as políticas publicitárias tinham que olhar, né, para os esportes em geral, né, o chamado esporte amador, né? O que é o Brasil, por exemplo, nessas competições, nas Olimpíadas, por exemplo, está, né? Lá na rabeira mesmo, né? Só esses que são mais de elite assim que ganham, né? Mas o lado social disso aí, né? Mesmo que seja esporte de rendimento, né? Eu acho que é importante o que isso cria em termos de socialização, de educação. Né? Se a gente pensar em Cuba, por exemplo, né? A partir da Revolução, né? A Cuba teve um desenvolvimento muito grande no esporte amador, né? Hoje até está meio decadente em relação ao que já foi, mas o lado social disso aí, da mesma maneira como eles formam esportistas, formam músicos, formam médicos, etc., eu acho que esse reduzir, né, a formação, a educação através do futebol,
do esporte, reduzir ao futebol, né? É um grande problema, né? Defeito assim, das políticas públicas, né? Que acho que é uma falta muito grande. Mas, Sandro, eu acho que já ocorreu escândalos, né, assim, dentro do esporte mundial em relação à especialização precoce. Daí, os próprios professores de educação física problematizam isso. Essa não é uma coisa que o psicólogo vai contribuir. Por quê? Porque o próprio professor de educação física tem discutido isso. Que metodologias utilizar na iniciação para tais e tais idades, quais as para outras idades, considerando o desenvolvimento mesmo, o desenvolvimento psicomotor das crianças. Agora, a gente sabe, né, que esses escândalos, quando tinha cortina de ferro ainda e tal, né, eles começavam a treinar crianças para ginástica olímpica com 3, 4 anos. Tem filmes horríveis, assim, de gente em cima da criança, assim, com ela toda, porque... No caso de engravidar meninas para depois abortar. Ah, pois é. Tem vários casos, assim, mas em relação à especialização precoce, era mais para utilizar desse componente da elasticidade, que na infância, né, se tem muito. Você vai crescendo, você vai perdendo a flexibilidade. Então, utiliza-se ou treina isso demais, né, na infância, até porque quanto menor o atleta, quer dizer, mais ele tem facilidade com os movimentos rápidos por causa do centro de gravidade, está mais próximo do chão. Quer dizer, tem toda uma biomecânica do porquê investir naquele corpo, não no sujeito que está ali. Isso eles não pensavam. Pensavam no corpo que estava ali, que precisava ser treinado naquele momento, porque depois dos 14, 15 anos, realmente a quantidade de gordura corporal, o crescimento, enfim, tudo isso podia prejudicar a performance. Então, as ginastas eram até 14 anos, era quando elas poderiam ser campeãs olímpicas e mundiais, porque todo esporte exige movimentos muito apropriados. É igual o trabalho infantil, né? Criança entra nos buraquinhos que adulto não entra. Então, assim, explora-se o trabalho infantil por vários motivos, mas explora-se também o atleta. E não é só isso, a gente comenta muito o trabalho infantil em termos assim, dos que ficam na rua, mas a gente sabe que tanto o esporte quanto vamos dizer, a indústria da beleza chamam ou convocam ou seduzem, né, as crianças muito novas. Né? Uma top model hoje, com 9 anos, né, já está fazendo trabalhos e já está aí com problemas de anorexia e 1000 coisas para manter o peso. No esporte também a questão da anorexia, comer pesado por causa da questão do controle do corpo. As pessoas que trabalhavam fisicamente muito mesmo na época da menarca, para a suspensão da menarca ou para atraso dela. Né? Então, para em vez de menstruar aos 12 anos, menstruar aos 15, porque a possibilidade de crescimento, enfim, de tudo. Né? Enfim, eram muitos estudos que eram feitos para aproveitar a infância. Para aproveitar a infância. Até esses absurdos mesmo, né? De estar aproveitando estrógeno, progesterona, tudo ligado à formação do hormônio pelo próprio corpo. Né? Por favor, alguém queria falar? Quando ele colocou isso, eu estava pensando... Quando ele estava colocando isso, eu estava pensando exatamente nisso que você falou. Que, na verdade, eu não concordo, acho um absurdo isso sim, mas acho que isso não é função do psicólogo, não cabe a ele estar dizendo essa especialização. Você colocou que os profissionais da educação física têm isso, né? Tá. Se não tivesse, né, Paula, eu acho que cabia o psicólogo denunciar sim. Sim. Mas eu acho que a ciência da educação física está se havendo com isso. Sim, e que bom que está, né? Agora, que bom que eles estão se havendo com isso, e aí? Diante disso, o psicólogo então não tem um lugar para estar falando disso, não disso especificamente, mas humanizando a atleta, que ela sabe que a situação real dela é essa, a gente concordando ou não é essa. Essa exploração, com 14 anos ela vai ser eliminada, ninguém mais vai lembrar do nome dela. E aí é aí que eu fico pensando, que aí sim existe um lugar para o psicólogo trabalhar com esse sujeito.
Mas pensa bem, Paula, há um sintoma. Eu fui atleta e eu sei disso, né? O sintoma é que segura o atleta. Né? Se ele começar a problematizar demais, larga, perde o sentido. Como para mim perdeu muita coisa, quer dizer. Mas em algum momento, esse é o sintoma do reconhecimento. Você paga com a vida, com o corpo, com a falta de tempo, com não namorar, com não ter festa, porque você quer ser reconhecido por aquilo. Entendeu? Então, assim, é verdade que você pode humanizar, dizendo, né? Será que é preciso fazer tudo isso agora? Será que, né? Será que precisa? É porque o atleta que tem que pensar. A gente não consegue curar o atleta do sintoma dele. Se curar o atleta do sintoma dele, deixa de ser atleta. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é um pouco humanizar mesmo, para que não vá no limite da coisa, né? Essas aberrações. Mas a gente sabe que o atleta de rendimento, ele é uma pessoa que tem uma máscara de poder, ele acredita, né, que se ele se esforçar, Deus vai... E ele não, né, Deus está sempre do lado de quem trabalha, né, pro atleta. Ele é meritocrático e não adianta, né? Ele vai fazer esse pagamento, o que é de rendimento. Como a Top Model faz, como enfim. Há também um desejo muito grande dos pais. Isso me interessa muito, né? Assim, alguns pais desejam tanto que os atletas, as crianças passam a desejar. Eu conheço filhos de colegas, né, amigos, que desejam tanto que os filhos já são pequenos atletinhas, né? E amam isso. Não há nada que esteja prejudicando eles, até porque os pais estão, assim, considerando várias coisas. Mas o desejo dos pais, ou o desejo que é colocado, por exemplo, até para vencer na vida, que a gente sabe que, né, tem um colega que está fazendo algumas dinâmicas no Cruzeiro, mas não como psicólogo do esporte, como psicólogo. E o que ele vê é que os meninos de 14, 15 anos estão falando das Marias Chuteiras, porque eles estão ali, porque eles querem comprar uma casa para a mãe, porque eles querem... Então, é meio de vida ainda. O esporte é visto como uma saída para a pobreza, para exercício de cidadania mesmo, via atleta. Entendeu? Então, não há como fugir disso. Ô, Paulo, eu gostaria de estar fazendo um questionamento. Eu acho interessante quando se coloca aumentar a demanda, né, na questão da base. Agora tem uma questão acadêmica e eu pergunto muito isso para o pessoal, que é os estudantes de psicologia, que não se tem dentro do curso, da grade curricular, uma disciplina, né, voltada a uma disciplina específica para a psicologia esportiva. Né? E você atua, né, na PUC, e eu gostaria de saber se você tem alguma informação, se isso está sendo estudado a nível de grade curricular. Essa é uma batalha da comissão que está aqui. Quer dizer, a gente tem uma política que é de criar essa demanda, de ir nas escolas, de estar fazendo isso. Por exemplo, a Vera trouxe várias pessoas que estão trabalhando em Betim, muitas delas são estudantes de psicologia. Né, um curso que ainda não completou a primeira turma, em Betim e em São Gabriel. Eu estou para oferecer uma disciplina, né, nos temas contemporâneos, que é a psicologia do esporte. Eu já me comprometi, entreguei isso para a Vânia e tal. Mas isso está muito ainda, o quê? Do aluno se interessar e se inscrever para aquela disciplina. Então, é uma área emergente, não é uma área de interesse de muita gente, até porque as pessoas não sabem o que fazer aí. Exatamente porque na formação não se tem nada tratando disso. Eu acho que é uma área tão nova que nem a própria psicologia, né, absorveu isso. Não há demanda para isso ainda. Ela está sendo criada. Né? Então, por exemplo, tem na Newton uma disciplina, na PUC do Coração Eucarístico tem uma disciplina que é o Eduardo, que está dando lá. Então, assim, isso está sendo criado. Essa demanda está sendo criada. E eu acho que isso é um movimento, né? A história faz esse movimento, até que um dia ela possa estar oferecida na grade curricular, né? Então, eu acho que é isso. Mas as pessoas que gostam do esporte já têm muito material produzido. E no eixo Rio-São Paulo e no Sul, nós já temos, inclusive, cursos de especialização de psicologia do esporte e de mestrado no Sul.
Aqui a gente tem, que é onde eu fiz, na educação física, não é o curso, o mestrado não é de psicologia do esporte. Uma das linhas de concentração é a psicologia do esporte, tem a biomecânica, fisiologia do exercício. O mestrado é de educação física, né, treinamento esportivo. Então, assim, a gente não tem aqui em Minas nada. Então, para quem gosta, tem que recorrer a esse viajar ou então sair fora do país, que na Espanha tem, nos Estados Unidos tem, na Cuba tem, vários lugares. Mestrado de psicologia do esporte. Então, isso também é uma carência, né? É uma carência no Brasil. Passa para ele. Boa noite, meu nome é Guilherme, eu sou economista, não sou psicólogo, estou aqui meio de penetra no meio, mas eu acho muito interessante. Obrigado. Acho muito interessante essa área e eu também estou mexendo com isso na economia. Mas eu estou querendo saber uma coisa meio prática. Como vocês estão fazendo para mostrar para os atores relevantes, por exemplo, político na área da psicologia social que você está falando, ou dirigentes de clubes, para mostrar o trabalho de vocês, para divulgar, porque eu acho que isso tem muito valor a médio e longo prazo, isso é muito importante para os resultados práticos dessas pessoas. Só que acho que a curto prazo eles têm miopia de chegar a isso. O político, por exemplo, precisa de votos na próxima eleição, ele não está pensando daqui a 10 anos, como vai ficar essa situação social daqui a 10 anos. E o dirigente precisa de vitória no time dele, senão ele perde o emprego dele, o técnico perde o emprego dele. Como vocês estão lidando com isso? Que isso é um objetivo, um resultado, acho que é mais a médio e longo prazo, e o resultado da psicologia, o resultado dos dirigentes, dos atores relevantes são a curto prazo. Olha, a gente começou a discutir isso dentro do Conselho, porque isso é um ponto político dentro do Conselho hoje. Né? Na minha pessoa, que tem esse interesse, mas assim, nós temos uma pauta para cumprir durante essa gestão. Uma delas é exatamente estar divulgando, estar publicando para a mídia, né, o que é psicologia do esporte. A primeira coisa que a gente vai fazer, que é um evento muito modesto, né, até para a gente ver qual que é a demanda dos colegas. Por exemplo, eu tinha muita curiosidade, porque a gente tem um grupo aqui de mais ou menos umas 20 pessoas, eu sabia que 20 viriam. Né? Mas assim, quem viria? Quais são essas pessoas que recebem um chamado para discutir psicologia e esporte? Né? Então a gente tem que trabalhar isso. Então esse evento, né, ele está aqui, está o folder aqui com as mesas que né, a gente vai estar discutindo, a mesa de abertura, o que é, por favor, leve um, mas assim, a realização desse evento já tem um pouco de cumprir com esse objetivo, ou seja, o que de prático nós estamos fazendo? A gente quer cair na mídia. Isso nós vamos mandar para todas as programas de esporte da televisão, dos jornais, da rádio, né? E a todas as escolas de educação física vão ficar sabendo, as federações, tudo. Então, assim, as escolas de psicologia, de alguma forma, mesmo que a pessoa não venha, mas ela vai ficar sabendo, o povo lá do conselho está discutindo psicologia e esporte, psicologia do esporte. Então, isso é aos pouquinhos. Né? Só para ver, é a primeira vez que a gente faz uma quarta no conselho, primeira vez na história, que a gente está fazendo uma quarta no conselho de psicologia do esporte. Então, nós estamos no comecinho. Né, só para ilustrar... Tem um lá atrás, depois da Vera. Fala, Vera. Só para ilustrar, o Danilo falou muito do futebol, né? Eu não sei se hoje vocês viram um episódio que ocorreu nas categorias de base do São Paulo. Passou uma matéria hoje na Globo, mostrou a cena, inclusive, uma equipe juvenil disputando um campeonato paulista. O menino foi bater o lateral. Alguém viu isso? Foi bater o lateral e o juiz deu reversão. Porque ele não tinha uma mão. Ele não considerou o lateral batido porque faltava uma mão no garoto. Ah, Jesus. É verdade. E os pais fizeram... os pais, e eu achei muito interessante foi a declaração do presidente da Federação de Arbitragem. Não sei se... Ele falou o seguinte, se permitiu que ele jogasse assim? Se permitiram que ele, tipo assim, tá errado mesmo, mas se permitiram que ele jogasse assim?
né? Não pode ir Porque pro poço. aí eu retorno à barbárie, né? Aí eu vou concordar com o Benito, quando eu vejo isso, é o retorno à barbárie. Passando lá para trás. Ô, gente, eu estou querendo combinar da gente terminar 9h30. Pode ser? Né? 9h15. Boa noite, meu nome é Leonardo, eu sou aluno do 10º período de Psicologia em Divinópolis. Em relação ao tema proposto aqui para o debate, tem uma questão que está me intrigando, queria que você desse uma esclarecida. Que você colocou 2 pontos na Olimpíada de 88 em Seul, né, para tópicos para a gente discutir a ética. A segunda questão do tópico, tudo bem, dá pano para manga para caramba. Agora, a questão dos profissionais terem sido liberados para praticar, e não só os amadores, essa questão, eu estou procurando a questão ética aí, tá, meio que quero que você dá uma esclarecida. Agora, dentro da pergunta do Sandro aqui, voltando à questão social, esporte competitivo, já é uma outra questão, eu queria saber qual que é a diferença eu acho que concordo que tem que investir na categoria de base, mas qual que é a diferença da categoria de base dos grandes celeiros? E, por exemplo, assim, para achar talentos, porque hoje em dia sai das categorias de base os grandes talentos, mas essa categoria de base talvez seja a própria escolinha do Cruzeiro, que é uma escola restrita, não é todo mundo que tem acesso à escola do Cruzeiro, do Flamengo, do Atlético, entendeu? Hoje em dia sai muito de base, mas de que base? Entendeu? E essa outra questão que a Vera colocou, que é um assunto novo, inusitado, eu acho, para a questão do esporte, da psicologia, da ética, porque eu não estou querendo defender o juiz e nem querendo defender o menino. É uma questão polêmica mesmo, nova, porque a regra diz uma coisa, o árbitro foi acusado de como se diz, preconceituoso e tal, mas a regra, como o Arnaldo fala, é clara. O lateral tem que ser batido com as 2 mãos. Mas em compensação tem outra regra que fala, se a bola pega no toquinho de braço do menino, ele não vai dar mão? Então como que ele impede o lateral, depois ele dá a mão, ele considera a mão, desconsidera a mão? Então essa é uma questão nova para a gente estar discutindo depois. Obrigado. A questão da inclusão do esporte. Bom, eu vou começar pela última, eu anotei todas. Mas, por exemplo, em relação a esse episódio que eu não vi, da mesma forma que a gente está tendo que lidar com essa questão que ela corre hoje, a gente teve que lidar com venda de material genético. Vende, não vende, destrói. Quer dizer, né, os nossos tempos, os novos tempos, trazem questões novas que, inclusive, não tem nem lei. Né? A bioética hoje discute questões que não estão postas. Por quê? Não tem lei para poder falar, como no futebol, que tem que bater com as 2 mãos, não tem lei para poder dizer que aquilo pode ou não pode. Por quê? Porque é uma coisa muito nova. Então agora a gente vai ter que discutir como é que é. A gente muda a regra para então o com deficiência possa jogar, a gente vai considerar uma parte na regra, mas para o deficiente pode ser com uma mão. Quer dizer, a questão, ela inaugura, né, um problema, uma reflexão. A gente não tem resposta para isso, mas com certeza esse episódio vai fazer uma porção de gente discutir se muda a regra, se conserva a regra, ou se vai fazer futebol para, né, como na Paralimpíada, não tem as pessoas na Paralimpíada que faltam um pedaço. Então, esse menino só pode jogar futebol paralímpico, vai inventar futebol paralímpico agora, enfim. São questões que o esporte vai ter que lidar, né, que toda a sociedade vai ter que lidar, com outras questões. Né? Então, assim, não tem resposta, mas a gente vai começar a discutir isso. A outra relação que você faz entre categorias de base e celeiro, eu acho que uma coisa é você ter, por exemplo, as categorias de base do Atlético, do Cruzeiro, do Minas, do Olímpico, enfim, de todos os clubes, e você está circunscrevendo um número de atletas X inscritos na federação, que estão representando uma agremiação, cores, camisa, entendeu? Isso são categorias de base. Esses meninos têm inscrição e tal. Grandes celeiros, eu vejo o seguinte: quando a gente coloca programas na escola, programas nas praças públicas, programas, inclusive, das secretarias de esporte e outros vários programas ligados às ONGs, com o único intuito de, dali, daquele tantão de gente, estar selecionando alguns, ou então estar colocando alguns como representação
organização daquela ONG. Só para você entender, por exemplo. Justifica o Minas ter equipes de base. Na minha maneira de ver, sim. Agora, daqui a pouco vai ter equipes da ONG tal, ou a ONG tal do Raul vai ter várias unidades, aí ele vai ter uma equipe das unidades, vai fazer um campeonato, vai ter o bola de ouro lá, entendeu? Aí que eu fico pensando, né? E isso seria grandes celeiros, que é você, ao invés de estar oferecendo, pode até sair grandes campeões ali, pode até sair pessoas ali que se destacam, e que, né, claro, a gente vai encaminhar. Ó, fulano, você aqui, você não tem que ficar brincando aqui mais não, cara. Ó, mandar uma cartinha para você que eu conheço, você vai lá pro fulano tal procurar o fulano de tal, ou eu vou ligar. Você tem que ser encaminhado, quer dizer, porque também o menino que se destaca merece participar de uma equipe, enfim, né? Então, mas uma coisa é você estar oferecendo um trabalho com o intuito de ser celeiro, que é o seguinte, os que foram bons, já tem sempre uma rotatividade, vai ficando, os outros vão chegando e vão embora. Isso é celeiro, entendeu? Isso é celeiro. Agora, se você tem lá, né, a esquina do bairro Cabana, tem um projeto social lá, que o menino que for tem oportunidade de jogar, né? Se ele não tem oportunidade de jogar o futebol, vai ter uma brincadeira popular que ele joga. Então, de tanta tal hora, ele vai brincar daquilo. Ou então ele não consegue jogar nada, queimado ele consegue, ou bente alta se ele consegue, ou qualquer coisa que ele vai estar brincando. Não tem o intuito de estar selecionando ninguém ou fazendo nenhum atleta de rendimento, ou encaminhando ninguém. É pura brincadeira, é puro divertimento. Criança precisa brincar, adulto precisa brincar, quer dizer, mas parece uma leviandade. A gente no país, a gente está discutindo política de prazer, quando a gente não tem saúde, educação, parece leviano. Pô, mas sabe? Porque um adulto que está desempregado, se for jogar bola, é vagabundo, né? Só pode jogar bola no fim de semana quem morre de trabalhar durante a semana, para os leitinhos das crianças, uma coisa assim. Então, assim, políticas de lazer ficam lá no final da discussão. Por quê? Porque isso é um refinamento, vamos dizer assim, da intenção. Agora, a outra questão é só porque ele não entende o que mudou em Seul quando a gente passa a Olimpíada para a pessoa profissional. Né? A gente tem aqui, né, no Brasil, não no nível mundial, mas assim, uma discussão dentro dos jogos estudantis. Houve uma época que os jogos estudantis possibilitavam estar levando federados. Então, o que acontecia? O menino fazia a equipe dele na escola e tal, mas na hora de fazer a seleção mineira, só ia o cara do Atlético, o cara do não sei o quê, porque eram os federados que treinavam todo mundo. Então, nunca ia o estudante da 8ª série, o menino que treinou lá na escola dele o tempo inteiro. Ia uma figura representando ele nos jogos estudantis, que era o mesmo cara que disputava o campeonato metropolitano, brasileiro e tal, da categoria. Só para eu estar te fazendo a comparação, dizer o seguinte, se é profissional, a gente coloca definitivamente no nível olímpico, que tinha essa ética do congraçamento, de você não estar vivendo daquilo, de ser uma possibilidade de união dos povos, se está a guerra, para tudo, vamos jogar, todo mundo foi embora, continua a guerra, porque os Jogos Olímpicos tinham essa característica, né? Parava tudo para se haver um jogo e tal, depois o povo, alguns apostava-se que eles esqueciam e aí não ia brigar mais, mas eles continuavam brigando depois. Não, mas assim, então a ideia dos Jogos Olímpicos não é a de estar levando profissionais, só que agora é. Né? Nos Jogos Olímpicos estão as pessoas mais bem pagas, né, do país, do planeta. Né? Naquela ocasião não, ainda tinham as ligas dos basquetes, né, aqueles time dos sonhos, que ganhavam trocentos milhões de dólares, mas eles não podiam jogar na Olimpíada. Por quê? Porque era ali, eram só as pessoas que treinavam, né, que não faziam daquilo a profissão, era mesmo, não sei o que aí de noite ia lá, treinava, aí fazia... Bom, com essa mudança, nós profissionalizamos definitivamente o esporte, transformamos o esporte em uma mercadoria. Os atletas dos países socialistas eram considerados amadores, né? Então, mas eram os profissionais também. Eles eram os profissionais, mas eram considerados amadores. Tem um colega lá atrás, tinha que passar o...
Aqui. Vai passar. Boa noite. Meu nome é Stanislau, psicólogo em referência em Betim, Contagem Esmeraldas. Eu gostaria, primeiro, de parabenizar vocês pela reflexão que foi feita até o momento, e gostaria de dar uma sugestão e ir perguntando, essa análise crítica que nós, a categoria, o psicólogo, nós fazemos, eu acho interessante, mas eu proporia uma mudança de uma interlocução com a sociedade num lado mais positivo. Eu creio que tem muitos projetos que já estão com a visão que a gente está refletindo aqui. Então, a minha proposta é de fazer essa interlocução com esses projetos e não ficar na discussão de projetos que a gente está cansado de saber que é uma questão inerente da sociedade capitalista. Como o companheiro ali colocou a experiência de Cuba, né, na questão do esporte. Eu não sei totalmente, eu estou pesquisando, estou discutindo, mas assim, sei que o Instituto lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro tem um instituto de futebol que tem uma reflexão interessante, né, assim, parece o Afonso, se não me engano, mineiro, foi para lá, né, e está fazendo um trabalho interessante desde essa visão que foi colocada por vocês. A questão do próprio aqui em Minas, do Tostão, né, que sempre tem escrito sobre psicologia, sobre psicanálise, né, parece que está criando coragem para escrever um livro, né, a respeito do esporte. Então, fazer essa interlocução. Em São Paulo parece que tem o Gorro de Letra, né, que também é um projeto que contrata psicólogos, eu não sei totalmente, mas que tem uma experiência interessante. Aqui em Belo Horizonte também, há um tempo atrás, tinha um projeto de leite, né? Eu creio que, acho que nós, como categoria, acho que fazer interlocução com esse tipo de projeto, eu creio que a gente vai avançar muito, até em relação ao que o companheiro disse. Companheira, que nós, psicólogos, precisamos apresentar à sociedade, mas no sentido nosso, não só uma análise crítica, de fazer sugestão, fazer a nossa proposta de trabalho para essas instituições. Eu creio que uma visão institucionalista, foi bem falado aqui, essa questão da nossa história clínica, né, assim, sair da educação, depois ir para o consultório, e depois ficar no consultório, e essa luta de sair do consultório e não sair, né, assim, se a gente tem uma visão institucionalista mais clara, eu creio que os dirigentes de todos os esportes vão poder ver o psicólogo como um profissional que possa contribuir e não apenas na questão da doença, né? Eu não vou tratar com psicólogo, eu não sou louco, eu não sou doido, eu quero saber de saúde. Eu creio que acho que a psicologia como promoção de saúde, ela já se dá em alguns projetos no Brasil. Então a interlocução, acho que é com esse projeto, é com esse tipo de pessoa, é com esses dirigentes, é com esses profissionais, é com esses cronistas, e realmente a gente não ficar só na análise crítica, que acho que a gente está cansado de saber que é inerente à sociedade capitalista. A gente tinha convidado o Piazza, que por algum motivo não veio, e ele seria essa boa interlocução, porque ele é, vamos dizer, o responsável pela parceria do Bento Leite, né? Da AGAP, que é a Associação de Ex-Atletas Profissionais, com a Prefeitura. Tem essa proposta de esporte social dentro desses princípios, né? Eu, inclusive, ajudei a estar construindo esses princípios lá. A gente sabe, sim, né? Não só em Belo Horizonte, mas em Betim tem uma proposta assim, tem o Esporte Solidário, que tem uma proposta assim, tem o Instituto Ayrton Senna, que tem 8 psicólogos lá, vai estar no nosso encontro, um deles. Tem o Povo da Mangueiras, também tem uma porção de psicólogos lá, não sei quantos, mas eu sei que tem. E tem vários lugares em que os psicólogos estão pensando nessas metodologias, eles não estão só atendendo as crianças, não.
e querendo saber de família, não. Eles estão fazendo dinâmicas, conversando sobre sexualidade, conversando sobre... Enfim, eles estão trabalhando nesses projetos. Porque se você pensar bem, assim, na preparação psicológica de uma equipe de base, você vai encontrar espaço para poder estar discutindo namoro, sexualidade, vai estar. Se você for contratado daquele clube, vai. Agora, isso é uma coisa muito nova, que para o dirigente, para que discutir isso? Se vai interferir em alguma coisa, a cabeça vai ficar boa, mas não vai jogar nada. Eles têm essa ideia de que, para que isso, se isso não é próprio da especificidade do esporte? Então, assim, até nisso, a gente tem que ir devagarzinho mudando. Eles estão esquecendo do ser. Pois é. Vida, do ser, pessoa, sim, do ser atleta, futuro. Por favor, tem uma colega lá atrás. Tá, tá, então já está aqui perto ou está lá atrás? Aqui, fala aqui. Depois a gente passa para lá. Bom, meu nome é Aderbal, eu trabalho na Secretaria de Estado de Esportes. E falou-se aí de programas, e até citou-se aí, como você, Ana, citou o caso do esporte solidário. Eu trabalho no esporte solidário desde o embrião. O embrião do esporte solidário veio com o nome de Toriba. Quem sabe o que é Toriba aí? Não sei. Uma palavra do vocabulário tupi-guarani que significa festa da vida. O nosso irmão índio, no dia da festa da vida, ele tem as lutas, ele tem as corridas livres e com troncos, o salto da engazeira no lago, no rio, e daí criou-se o Toriba. Porém, com o processo de financiamento do programa pelo governo federal, nós fomos obrigados a colocar o nome do programa de Esporte Solidário. O Esporte Solidário é um programa que realmente vem atender, em parte, é óbvio, porque a população é muito grande, muito do que nós falamos aqui. Os garotos e garotas, na faixa etária de 12 a 18 anos, vêm para nós e nós vamos trabalhar todos os esportes possíveis naquele local. Eu até chamaria a atenção aqui por uma coisa muito interessante. Eu fico muito feliz em ver isso aqui. Por quê? Eu tive o primeiro contato com a psicologia, somente na aplicação do esporte, porque eu acho que o paraquedismo não é esporte, embora na época, com 18 anos, eu era paraquedista militar, anfíbio, né? Você operava no solo e na água. Olha só. E na equipe tinha um médico, ortopedista, tinha um psicólogo e outros militares. E entre eles eu era um deles, com 18 anos. Não foi fácil, viu? Porque muito se combateu aqui, eu pratiquei lá. E venci. Sem fumar, sem beber, sem ficar com nenhuma sequela. Eu fui ter uma sequela no fundo da minha casa, no Pé de Mangueira, agora em 96. Mas saltando em manguezal, em lago, em rio e tudo. Nunca tive, não, ele é um deus. Voltando ao esporte solidário. Então nós temos hoje em Belo Horizonte, dentro da Belo Horizonte e Grande BH, 14 núcleos. 3 deles com portadores de necessidade especial. E vocês precisam de ver a nossa garotada portadora de necessidade especial jogando capoeira. Nossa mãe, é lindo, é maravilhoso, eu até choro de ver. Falo sem medo, até choro. Há pouco tempo a apresentação deles lá, na inauguração da pista de atletismo, eu chorei.